Olha aí, ó. Olha lá, Nós fogo lá. tem que chamar a brigada. Ó o fogo, ó, vai pegar na linha de transmissão. É perigoso. Falta energia, viu? É perigoso queimar até os aparelhos. Você pode chamar... Queima mesmo. Rapaz, moço, ó. A atividade agropecuária utiliza-se de diversas técnicas e, culturalmente, a utilização do fogo ainda é uma delas. Prática comum entre comunidades rurais nos períodos mais secos do ano, tendo como objetivo renovar áreas de plantio, pastagem e também a queima do lixo. Mas e você sabe as consequências de não utilizar o fogo do modo correto? Não. E existe um modo correto? Incêndios florestais sempre começam com um pequeno foco, seja por fósforo aceso, bitucas de cigarro ou pequenas queimadas. Os incêndios tendem a se propagar variando seu curso com a ação do vento. Além da degradação do solo, as queimadas afetam diretamente a fauna e a flora, prejudicando a qualidade do ar, o que pode ocasionar doenças respiratórias na população. Outras consequências graves ocorrem quando o fogo atinge torres de transmissão, provocando a falta de energia e a interrupção de serviços essenciais, como escolas, hospitais, indústrias e outros, prejudicando assim toda uma população. Aquelas unidades de saúde que têm áreas críticas, como as unidades de emergência, centro cirúrgico, unidades de terapia intensiva, elas podem ter um grande prejuízo com o apagão. Por quê? Porque durante uma internação na UTI, o paciente muitas vezes está dependente de equipamentos. E o apagão pode fazer com que esses equipamentos não funcionem e prejudicar a vida das pessoas ou às vezes até levar à morte da pessoa. Imagine uma pessoa sendo submetida a uma cirurgia e apagar a luz do centro cirúrgico. Vai paralisar a cirurgia por um tempo, isso pode prejudicar o paciente, pode trazer consequências trágicas para o paciente. A mesma situação em uma unidade de emergência. Nos últimos anos, sinistros por queimadas próximas a linhas de transmissão, junto com fenômenos naturais, como raios, foram responsáveis por 1/3 dos apagões, como o que ocorreu em 2013 no Nordeste. As linhas de transmissão, elas têm duas funções, tem várias funções, mas duas mais importantes. A primeira é levar energia aqui das usinas, por exemplo, as hidrelétricas que são no norte do país, na sua maioria, para a população, para o centro de consumo, que são as cidades e meio rural. Uma segunda função é interligar regiões do país, de forma que se uma região está com excesso de energia, pode atender uma outra região que está sem energia. Então as linhas são fundamentais para que a gente tenha um abastecimento correto. O desligamento de linhas de transmissão, elas podem deixar a população sem energia ou podem tornar a energia mais cara. Além disso, o desligamento de grande quantidade de linhas pode levar a um desligamento de grandes proporções para a população. Você sabia? A queimada sem licença do órgão ambiental é tida como incêndio criminoso e é punida pela Lei de Crimes Ambientais 9.605/98, com pena de 1 a 4 anos de reclusão. Por isso, antes de fazer uma queimada, o produtor rural deve providenciar a sua licença no órgão ambiental de sua cidade. Para que um agricultor possa fazer o uso do fogo, ele precisa solicitar a autorização de queima controlada. Sem essa autorização, ele está cometendo uma irregularidade. Ele não pode usar o fogo sem essa autorização. Mais recentemente, a gente tem o novo Código Florestal, que é de 2012, e esse novo Código Florestal também trata das autorizações de queima controlada, e segundo o novo código, a instituição responsável por emitir a autorização de queima controlada são os órgãos estaduais de meio ambiente. Então, aquele agricultor que tem interesse em fazer uso do fogo, ele precisa procurar um escritório do órgão de meio ambiente do estado dele para solicitar essa autorização. Independente da questão da autorização que ele precisa ter, alguns cuidados adicionais são imprescindíveis. Ele não pode queimar no período mais quente do dia, quando você tiver muito vento, porque tudo isso são fatores que vão fazer com que esse fogo possa perder o controle e se transformar
num incêndio florestal e que não é o que o agricultor quer e nem a natureza quer. Nós toca fogo na realidade, só que nós toca um fogo controlado. Nós temos aceiro na propriedade, não toca sem meio de comunicação com os vizinhos. É tudo acerado, só utiliza o fogo. As horas frias, que tem um horário de tocar o fogo, é às 5 horas da tarde, para não prejudicar o vizinho. Onde é proibido usar fogo? Nas florestas e demais formas de vegetação. Para a queima pura e simples de aparas de madeira, resíduos florestais e material lenhoso. Também não se pode usar fogo numa faixa de 15 metros dos limites de segurança das linhas de transmissão de energia elétrica. 100 metros ao redor da área de domínio de subestação de energia elétrica. 25 metros ao redor da área de domínio de estações de telecomunicações. 50 metros a partir do aceiro existente nas unidades de conservação. 15 metros de cada lado das rodovias estaduais e federais e das ferrovias, medidos a partir da faixa de domínio. Em área definida pela circunferência de raio igual a 11.000 metros, tendo como referência o centro geométrico da pista de pouso dos aeroportos. Giuseppe é técnico especialista em prevenção a incêndios e está em contato constantemente com diversas comunidades, replicando técnicas e formando brigadas que ajudam a controlar o fogo. Muitas são as causas de incêndios florestais. As principais causas, segundo as pesquisas, elas mostram que todos os incêndios estão relacionados a algum tipo de atividade humana. E dessas atividades, por negligência, por descuido ou por acidentes, muitas vezes até por imperícia, acaba ocasionando incêndios. Quais as consequências de uma queimada descontrolada? Bom, uma queimada descontrolada é o que tecnicamente chamamos de um incêndio florestal. Várias são as consequências. Porém, entre todas, o que devemos mais considerar é que, muitas vezes, o equilíbrio ecológico se rompe. A interação entre água, solo, clima, floresta e animais da floresta se rompe, podendo causar extinção de espécies e até a desertificação de uma área. Então, muito cuidado ao realizar uma queimada. Existe alternativa para não usar o fogo como ferramenta de manejo na agricultura? Existem sim. Existem processos e sistemas de produção sem o uso do fogo, onde você, inclusive, melhora a sua produtividade sem afetar negativamente o meio ambiente. Você deve procurar órgãos extensionistas de sua região para que você tenha informações de qual é a melhor técnica a ser utilizada. E para o lixo? Para o lixo, existem sistemas de reciclagem e de compostagem que evitam danos e agressões ao meio ambiente e além de promover processos produtivos e ganhos financeiros para uma comunidade. No Brasil, os focos de queimadas se concentram mais na região centro-oeste e em algumas partes das regiões norte e nordeste. O monitoramento das queimadas no país é realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, por meio de sensoriamento remoto por satélites. Dados do INPE revelam que o Brasil é o líder em quantidade de focos de incêndio entre os países da América Latina. Durante o período de junho a novembro, ocorrem queimadas praticamente em todas as regiões brasileiras, sendo os meses de agosto e setembro os mais críticos. Como realizar uma queimada controlada? Há documentos específicos que a gente precisa usar e há um calendário a ser seguido? A realização de uma queimada controlada, ela deve ser feita nos seguintes passos. A primeira coisa é você definir os objetivos dessa queima. Você tem que saber por que e para que você está queimando. Inclusive, verificar se não é possível alguns métodos que não utilizem o fogo. A segunda etapa, ou segundo passo, você deve fazer uma avaliação da área que você pretende queimar. Você tem que ver o combustível que você vai ser queimado e avaliação ao redor também, para que você possa realizar essa queimada com toda a segurança. Em terceiro, você deve buscar informações junto aos órgãos
locais que cuidam dessas questões de autorização e orientação. Depois você deve fazer uma avaliação e arrumação do terreno que você vai queimar. Fazer com que o aceiro esteja em boas condições, a vegetação a ser queimada não tenha empilhamentos próximos ao perímetro e, por último, você tem que fazer todos os procedimentos de queima antes de atear o fogo. Verificar se realmente tudo foi feito ao contento, se todas as etapas foram cumpridas, dentro de um planejamento de queima, e assim você realiza a sua queima. Você sabia? É expressamente proibido atear fogo na faixa de servidão ou nas proximidades das linhas de transmissão. A queimada deve ser evitada porque, além de causar interrupção no fornecimento de energia elétrica e danos aos cabos condutores, pode provocar descargas elétricas transmitidas para o solo pelo ar e pela fumaça, tornando assim muito perigosa a área vizinha ao fogo. Os incêndios florestais são um risco para a segurança do sistema elétrico brasileiro e para o meio ambiente. A maioria deles começa com um pequeno fogo, utilizado para limpar terreno ou queimar lixo, que se alastra, atingindo uma queimada de grandes proporções. O Corpo de Bombeiros e as brigadas voluntárias que nós formamos na região atravessada pelo empreendimento, elas têm um papel fundamental no combate aos incêndios florestais, mas a prevenção continua sendo melhor que remediar. Então, as ações que a IN, em parceria com a Conselho Ambiental, vem trabalhando no interior do Maranhão, do Piauí, do Tocantins, visam não só prevenir os incêndios, mas também ensinar essa população que usa o fogo na sua atividade econômica, faz parte da cultura, técnicas de controle das queimadas, né? Então, técnicas de manejo do fogo. São técnicas relativamente simples, mas que podem prevenir grandes incêndios florestais. A IN, Interligação Elétrica Norte e Nordeste, preocupada com as consequências geradas por incêndios descontrolados próximos das redes de transmissão, vem investindo em ações educativas, sendo promovidas entre as populações abrangidas pelas linhas de transmissão. Ações estas de fundamental importância para a prevenção a incêndios, reduzindo os prejuízos e otimizando os recursos disponíveis. A IN é uma concessionária de serviços públicos de energia elétrica que tem como função principal manter 100% das instalações de energia, neste caso as linhas de transmissão e subestações, aptas a operar durante 100% do tempo. A IN, como forma de tentar reduzir a incidência de queimadas sob a linha de transmissão, adota uma série de atividades. Entre elas, destacamos a manutenção e a limpeza de faixa de passagem, formação de brigadas de incêndio, ações educativas junto a escolas, comunidades e associações rurais. Acende o foco da queimada, onde está pegando fogo, e pelo horizonte se espalha a fumaça. É melhor controlar o fogo, pois a queimada é difícil de apagar. É melhor controlar o fogo. A IN, Interligação Elétrica Norte e Nordeste, é a empresa que cuida da transmissão de energia elétrica na sua região e trabalha para que muitas cidades tenham luz. Cuidado com a queimada. Não vamos queimar embaixo da linha de transmissão para que não tenha apagão. Ao observar uma queimada perto da linha, ligue para nós. 0800 08 66 200. 0800 08 66 200. E se caso queimar, onde passa a linha de transmissão, muitas cidades vão ficar no apagão. IN, Interligação Elétrica Norte e Nordeste. É difícil de apagar, é melhor controlar o fogo, pois a queimada é difícil de apagar. É melhor controlar o fogo.